Dá para imaginar uma fábrica de automóveis totalmente movida pela energia do vento. No Cidades e Soluções você vai conhecer uma montadora de veículos que utiliza 100% da energia eólica, e não é pouca coisa não. A quantidade de energia usada aqui é suficiente para abastecer uma cidade de 35 mil habitantes. E que tal uma fábrica de cosméticos totalmente movida a energia solar? Ela já está em funcionamento no interior de Minas Gerais. Um brinde à vinícola gaúcha que tornou-se autossuficiente em energia graças às placas solares. O que você vai ver agora só existe no Brasil. Esta é a usina eólica de Xangri-Lá. Fica a 120 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. São ao todo 9 aerogeradores, cada um deles com 94 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares. Olha que legal! Toda a energia que sai do sul abastece uma montadora de veículos em Sumaré, a 115 quilômetros de São Paulo. Todas as máquinas, equipamentos, todos os robôs, todas as luminárias, tudo que demanda energia elétrica para funcionar nessa montadora de veículos em Sumaré, São Paulo, tem origem naqueles parques eólicos de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. E não é pouca coisa não, hein? Graças à força do vento, é possível produzir aqui 560 veículos por dia. É energia suficiente para abastecer uma cidade de 35 mil habitantes. Mas e se não ventar o suficiente? Será que a montadora já ficou na mão? Apesar de nós termos inaugurado no novembro de 2014 e nós temos um pouco mais de um ano e meio de operação, o ano de 2015 mostrou perfeitamente que o nosso projeto, com todos os nossos cálculos, estavam corretos. Praticamente, apesar da velocidade do vento estar em torno de 20, 25% mais baixo do que o projeto, isso em função do efeito El Niño, mas mesmo nessa condição, praticamente toda a energia dessa fábrica do ano passado foi gerada lá em Xangri-Lá. Houve mês que vocês tiveram excedente de energia? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós disponibilizamos essa energia para o mercado. Venderam? Vendemos. Acabou dando certo até do ponto de vista econômico. É, um pouquinho, apesar de que isso não é o escopo nosso. Toda a energia produzida em Xangri-Lá é despachada para a distribuidora local de energia e gera um crédito. Se faltar vento, a montadora é obrigada a comprar energia extra. Se sobrar, ela pode até vender o excedente. Como o sistema elétrico brasileiro é interligado, esse crédito é usado todos os dias pela montadora em São Paulo para tocar a produção. No balanço até agora, como é que ficou o crédito e o débito? Como é que essa conta fecha? Apesar do vento ser um pouquinho mais fraco do que o nosso projeto, como eu mencionei, em função do efeito El Niño, mesmo assim eu estou um pouquinho positivo em relação ao consumo. A montadora investiu 107 milhões de reais na força do vento. A estimativa é ter o retorno do investimento em pouco mais de 7 anos. Foi uma boa surpresa. Muito, eu estou super contente, não somente por estar abastecendo essa fábrica em toda a necessidade de energia através do nosso parque, mas pelo fato do nosso projeto, os cálculos que nós fizemos, todo o planejamento que nós fizemos estavam corretos. Isso me deixou muito satisfeito e eu sinto bastante orgulho de ver esses carros saindo aqui através do consumo de energia eólica. O interessante é que a fábrica do Brasil surpreendeu a multinacional japonesa. A orientação é que todas as unidades espalhadas pelo mundo reduzam em 30% as emissões de gases estufa até 2020. Por aqui a solução encontrada foi o vento, e deu certo. Graças ao parque eólico de Xangri-Lá, será possível reduzir
2.200 toneladas de CO2 por ano. Pelo visto, os nossos japoneses são mesmo melhores que os outros. Este é um dos maiores telhados solares do Brasil. Estamos em Alvinópolis, cidade que fica a 160 quilômetros de Belo Horizonte. As placas foram instaladas em parte dos 45 mil metros quadrados de área construída desta fábrica de cosméticos. Numa região que tem sol e calor praticamente o ano todo, o dono da indústria resolveu investir nessa fonte de energia limpa e renovável para se livrar do pesadelo dos apagões. Em 2014 teve aquela probabilidade de falta de energia e a gente começou então a pensar forte em produzir a própria energia e por que não, né, produzir uma energia limpa. Então foi aí que a gente resolveu partir para o sistema fotovoltaico, porque caso houvesse um racionamento da concessionária para o racionamento de energia, a gente teria garantia daquilo que pelo menos daquela que a gente vai produzir. O empresário embarcou na ideia, fez contas, botou tudo na ponta do lápis. O consumo médio mensal da fábrica é de 67 mil quilowatts. Para suprir essa demanda, foram instalados 2.159 módulos fotovoltaicos, cada um com capacidade de gerar 265 watts por hora. Portanto, ao todo, 68.640 quilowatts por mês. Essa quantidade daria, por exemplo, para abastecer 500 casas. O investimento não foi barato, não. 3 milhões de reais para tornar a indústria autossuficiente em energia elétrica. É a maior usina para abastecimento próprio desse tipo no país, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. A gente está querendo livrar de uma conta, né, que deve cair aí em 40 mil reais mensais, que seria a economia de energia. A gente acredita que no máximo em 10 anos ele vai ser pago, sabe? Então se pagar em 10 anos já está ótimo, porque o benefício que isso vai trazer de trabalhar com energia limpa já é um grande ganho para uma empresa. E 10 anos, e a gente vai ter esse sistema funcionando bem, com quase 100%, até os 20 anos. E ele produz energia até os 30 anos. Aí, à medida que ele for desgastando, a gente pode ir trocando módulos de placas, que são placas separadas, a gente pode trocar umas 10 placas e cobrir aquilo que está produzindo a menos e vai trocando gradativamente, fazendo uma manutenção muito mais barata, que você não precisa colocar mais inversores, não precisa colocar mais transformadores, né? O banco de inversores e transformadores já está pronto. É só mesmo trocar as placas. A usina começou a ser instalada em abril. Funciona assim: as placas formadas por células de silício conseguem gerar e conduzir corrente elétrica a partir da luz solar. Depois, essa corrente passa pelos inversores. São equipamentos que deixam a energia fotovoltaica no mesmo padrão da rede elétrica das ruas. Ela é produzida em corrente contínua. Dali ela se dirige aos inversores e é transformada em corrente alternada. Essa corrente alternada passa por um medidor bidirecional que mede o que estamos produzindo e o que estamos mandando ou recebendo da distribuidora. É um sistema inteligente que, quando estamos produzindo, ela abastece o nosso consumo e a sobra vai para a CEMIG. Se estiver produzindo menos que estamos consumindo, vem da CEMIG para a gente. E aí é debitado. Ou é creditado ou debitado. O que a gente produz a mais durante o dia e vai se somando durante o mês, ela é creditada para o mês subsequente e esse crédito pode ficar até 3 anos para que a gente possa consumi-lo. O empresário queria instalar sistemas móveis que acompanhassem a posição do sol, mas eles são muito caros. Aí o Lindouro resolveu produzir aqui mesmo estes suportes para fazer as placas girarem. Como é que eles funcionam?
Cristiano, esses suportes funcionam da seguinte maneira. A gente fez 4 suportes, onde você colocado 10 placas em cada uma, 10 placas solares em cada uma. Vai ter um motor, a gente já fez o teste com um motor de portão eletrônico, que vai girar esses 4 suportes. A cada 15 minutos, assim, mais ou menos, ele dá um movimento, e quando chega ao meio-dia ele vai estar nessa posição, sempre acompanhando, até chegar agora à tarde, como ali você está vendo, o poente. Então, com isso a gente espera aproveitar essa geração de energia em torno de 25% a 30% a mais no total do sistema. A energia gerada vai abastecer toda a fábrica a partir de agosto, quando a usina deve estar em pleno funcionamento. O consumo maior é na área de produção, onde máquinas ficam ligadas o dia todo. Esteiras, agitadores, misturadores, equipamentos que processam as matérias-primas e as transformam no produto final da indústria. Shampoos, condicionadores, máscaras de cabelo. A indústria ainda está investindo em alternativas para tentar reduzir o consumo de energia. Por exemplo, está dando adeus a 2.000 lâmpadas fluorescentes. Elas estão sendo substituídas pelas de LED. O investimento é de R$70 mil, mas os técnicos dizem que compensa. Por quê, Claudinei? A gente utiliza lâmpadas fluorescentes de 40 watts e estão sendo substituídas pelas LED de 19 watts. Ela tem uma duração de 3 anos de garantia, enquanto as lâmpadas fluorescentes giram em torno de 1 ano. Com a instalação das lâmpadas de LED, a gente tem a expectativa de reduzir em 10% do consumo total de energia da empresa. E para tentar reduzir o consumo ainda mais, novos misturadores estão sendo comprados. Eles são mais modernos e gastam 30% menos energia que os antigos. Nos intervalos dos funcionários, a norma é apagar as luzes de todos os setores. Alguns telhados da fábrica estão recebendo uma camada de poliuretano expansivo, material que funciona como isolante térmico e diminui o calor nas áreas de trabalho. Assim, ventiladores e ar-condicionado podem ficar mais tempo desligados. A preocupação da empresa com o meio ambiente não é de hoje. Ela já vem mantendo há muito tempo um trabalho de recuperação de nascentes. Esses arredores que vocês estão enxergando aqui eram tudo pasto de boi. A gente adquiriu em torno da fábrica e tirou, não tem mais boi, está deixando o mato reconstituir. Nós fizemos aqui 11 lagoas, onde que a gente evita que dê enxurradas grandes, enchentes, ele contém a água de chuva e ela vai vazando aos poucos. E com isso essa zona da lagoa mantém o nosso lençol freático, que abastece o nosso poço artesiano. Sabe? Então são essas atitudes. Além disso, nós temos um tratamento também de água de esgoto, que a nossa água hoje é água de reuso. Agora, com a usina de energia, Lindouro dá mais uma valiosa contribuição para preservar nossos recursos naturais. É contribuir para a própria existência da geração que vai nos suceder, sabe? Meus filhos, meus netos, bisnetos, sabe? Acho que quem não fizer isso hoje, em empresa, em empreendimentos que não se pensarem daqui para frente desse jeito, vão sair do mercado daqui a um tempo, sabe? Eu acho que tudo caminha para esse lado. A gente já, querendo ou não, a gente já traz impacto para o meio ambiente. Só de existir a gente já traz impacto no meio ambiente. Então eu acho que a obrigação da gente, querendo ver que esse mundo pode ter jeito, é a gente contribuir. Não só pensando no capital. Se você for pensar em capital, muita gente não tem coragem de fazer uma usina dessa. Bem aqui, neste canto do Rio Grande,
A 456 quilômetros de Porto Alegre, o sol esquenta o dia em contraste com as noites geladas. Essa amplitude térmica, aliada a uma condição de solo muito particular, tem proporcionado uma produção toda especial de vinhos finos. Os parreirais e as cantinas se espalharam pela região. Chegamos em Dom Pedrito, na região da Campanha do Rio Grande do Sul. A fazenda que nós vamos conhecer agora lida com pecuária, agricultura e a produção de vinhos finos. A vinícola é autossuficiente em produção de energia elétrica. Os estudos aqui revelam que a radiação solar é maior do que a mais ensolarada região da Alemanha, por exemplo, onde o uso da energia fotovoltaica é bastante difundido. E o sol, que dá cor e sabor às uvas viníferas da fazenda, agora também abastece de energia a indústria responsável pela transformação da fruta em vinho. Desde 2011, estamos perseguindo a geração de energia limpa e geração própria, energia própria. Tentamos inicialmente pesquisar o vento aqui no local e a conclusão foi que o vento é médio e que precisaríamos de um investimento muito grande, um investimento que em 20 anos não se pagaria em termos de geração de energia e economia de dinheiro. Aí partimos para um estudo, um plano piloto, com 18 painéis solares. As informações que nós tiramos desse estudo de 2 anos e meio resulta num projeto de 600 painéis, a um custo total de R$1,5 milhão de reais. E esperamos um retorno, está projetado, sem subir a energia, de 8 anos. Para se ter uma ideia do que a vinícola consome de energia, fizemos um cálculo. Nos meses de pico, são necessários 20 mil quilowatts mês para manter tudo funcionando. Comparando com o consumo de energia de uma família de 4 pessoas, um gasto médio mensal de 300 quilowatts seria como abastecer 60 casas por 30 dias. Esta é a capacidade média do parque solar instalado aqui, e que ainda tem outra função. Parte dele serve de estacionamento para os turistas. E o melhor de tudo é que desde 2012 o microprodutor independente de energia não precisa mais armazenar esta produção, graças à Resolução Normativa 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Toda a energia que gera, ela é injetada diretamente na unidade, na vinícola, né? E o excedente dessa energia é injetado na rede da concessionária, a título de empréstimo, né, que gera créditos para serem utilizados em outros períodos, né, de maior pico, ou à noite, por exemplo, nós não temos geração de eletricidade solar, então à noite ele recebe a energia que ele injetou. Todos os motores que impulsionam a produção do vinho são movidos à energia solar. Quando a uva chega na vinícola, os grãos são separados do cacho e seguem por uma esteira até os tanques de esmagamento e fermentação. Aqui o frio precisa ser constante e o setor que mais gasta energia na vinícola é o controle da temperatura. O vinho ainda passa por várias etapas: filtragem, oxigenação, engarrafamento, rotulagem. Até quando está descansando, há demanda de energia. Daqui saem 150 mil garrafas por ano. E a iluminação também é garantida com luz do sol. Aqui nós estamos na área concentrada os tanques, inicialmente os tanques de fermentação, que aparece aqui a parte de cima, e aqui os tanques de estabilização. E cada tanque desses tem uma refrigeração individual, que é regulado automaticamente. Então é um ambiente que sempre tem que estar numa temperatura também controlada, em torno de 15 graus, 16 graus, o ambiente como um todo. E um ambiente grande desse aqui precisa equipamentos para isso.
Os módulos fotovoltaicos ocupam 1.020 metros quadrados de área e foram divididos em 2 espaços. Ao lado do complexo enoturístico, eles são aproveitados também como estacionamento. Mais atrás, foram colocados em estruturas mais baixas, apenas para a finalidade da geração de energia. A inclinação é norte e a angulação 31 graus. O que determina esta angulação é o paralelo onde são instalados. Tudo o que acontece da geração até o consumo é monitorado. Tem um sistema de monitoramento do que está sendo produzido lá fora, pelos 600 painéis solares, e aí tem várias informações que são fornecidas, né? Tanto o que é produzido no dia, a média, na semana, no mês, ao ano, e sistema de gráfico também, e tem um outro momento aí que também apresenta quanto de carbono não foi emitido para a natureza, quanto de reais eu já economizei produzindo energia própria. Além de economizar com a geração da energia, deixar de colocar gás carbônico na atmosfera, o mercado consumidor é muito simpático a esse tipo de iniciativa. Então essa é uma tendência que a gente sente, eu sinto sempre no corpo a corpo com os clientes, com os revendedores de vinhos também, os proprietários de lojas e restaurantes, essa preocupação da gente manter o nosso planeta preservado, da gente diminuir o máximo de emissão de gases no planeta e de utilizarmos de técnicas de sustentabilidade, não só aqui na indústria, como no vinhedo também, como a gente emprega. A maior maravilha, quando eu cheguei e olhei, eu disse, puxa vida, temos uma energia solar bastante intensa. Depois, olhando como funciona aqui, é necessária porque é uma energia limpa, não polui absolutamente nada e de graça, em tese, né? Porque é o sol que nos dá essa energia. Fantástico, fantástico. Além da gente perceber a economia da própria empresa nisso, a gente vê a evolução da gente realmente preservar o nosso ecossistema como um todo, né? Porque no fundo a gente está preservando todo o ecossistema. Eu fiquei muito encantada porque, olha, no Rio Grande do Sul nós temos um sistema desses, eu acho que não tem coisa melhor.